Olá, sejam bem-vindos. Nós iremos dar continuidade, então, ao refluxo de origem pélvica. E aqui, gente, é importante lembrar vocês que o estudo endovaginal, nós iremos abordar varizes pélvicas. E isso tem que estar muito claro para o paciente, porque o estudo transvaginal para o estudo ginecológico é feito com outro especialista. Não cabe a nós estudar doenças pélvicas que não sejam as varizes. Isso tem que ficar muito claro para o paciente, tá? Então vamos lá. Qual o protocolo recomendado de estudo? Quanto ao preparo, como eu falei para vocês na outra aula, não precisa de jejum. A única importância aqui, é que esse paciente tem que estar com a bexiga vazia, senão realmente atrapalha muito o exame. A posição do paciente, nós colocamos ele em proclive, tá? 45 graus. E o transdutor, a gente coloca um preservativo na frente do paciente. O paciente tem que saber que a gente está colocando um preservativo. As contraindicações são poucas. Ou o paciente nunca teve relação sexual, ou o paciente não aceita fazer o exame que ocorre, né? Como é um exame novo para todos nós, vamos estudar um pouquinho a anatomia do útero, tá? Por quê? O útero aqui, ele vai ser simplesmente o nosso guia. Nós não iremos estudar doenças uterinas. Ele vai ser o nosso guia para a gente localizar as varizes pélvicas. Vamos lembrar então aqui o útero, que quando a gente está olhando de cima, como a gente estava na etapa transabdominal, meu olho está aqui, Então eu vou ver o corpo do útero primeiro e o colo do útero vai estar aqui mais embaixo. Se eu estou olhando por baixo, meu olho vai estar aqui. Então eu vou ver quem primeiro? Eu vou ver o colo, depois eu vou ver o corpo do útero. Nós temos algumas referências, por exemplo, aqui tem a bexiga, então eu sei que a bexiga está aqui e o útero está aqui, tá? Vamos entender um pouquinho mais desse útero, tá? Meu olho está aqui, a cabeça da paciente está aqui. Então eu tenho o útero aqui, ele está aqui em corte longitudinal, aqui vai estar o colo, aqui vai estar o corpo do útero. Essa imagem branquinha aqui é o endométrio e essa imagem aqui do lado é o miométrio. Então, o que a gente vai fazer? A técnica do exame é simples. Eu vou olhar o útero em corte longitudinal, mas logo em seguida eu vou passar para o corte transverso, porque o meu objetivo é estudar as laterais aqui, a região anexial direita e a região anexial esquerda. Então eu vou soltar o filme, vocês vão ver que logo em seguida eu vou fazer o corte transverso e a gente vai ver aqui essas varizes muito grandes aqui. Então aqui eu estou vendo em corte longitudinal, rodeio o transdutor um pouquinho e já identifico essa quantidade de veias, tanto na região anexial direita quanto na região anexial esquerda. São descritas como essas estruturas tubulares hipoecóicas. E pessoal, pela excelente correlação do estudo endovaginal com a flebografia, o endovaginal é o exame de escolha para o estudo e o diagnóstico de varizes pélvicas. Isso não é dito por mim, é dito pelo consenso da UIP de 2019, que ele é superior, inclusive, ao transabdominal e ele é semelhante à flebografia. Alguns autores, como Whiteley, de Londres, ele diz que é o novo gold standard para o diagnóstico de varizes pélvicas, tá? E quais são os critérios que a gente tem para dar o diagnóstico de varizes pélvicas? Bem, isso vai variar de autor para autor, tá? Então, normal, a gente sabe que veias na região pélvica com calibre até 5 milímetros é considerado normal. Esses autores aqui, que estão citados lá no consenso do WIP, Park e colaboradores, diz que um calibre maior do que 6 milímetros, ele já considera como varizes pélvicas, tá? O Monedero, que estuda muitas varizes pélvicas de Madrid, ele considera 7 milímetros. Nós fomos atrás disso, né? Então nós fizemos uma correlação entre o refluxo nas veias pélvicas e o diâmetro. E nós encontramos que o ponto de corte é 6,3. Então eu selecionei 104 exames endovaginais e correlacionei a presença de refluxo com o diâmetro. Então o ponto 6,3 nós encontramos um valor preditivo positivo de varizes pélvicas de 92%. Bem, mas é um trabalho só, então eu vou o que vai mais com a literatura. Então eu também considero varizes pélvicas com a presença de refluxo e quando tem um diâmetro maior do que 7 milímetros. Mas vejam só para vocês que isso aqui é muito interessante porque
Na região pélvica, devido a esse enovelado venoso, nem sempre a gente vai ter esse padrão de fluxo e refluxo conhecido no sistema venoso profundo ou superficial. A gente pode ter simplesmente um aumento da amplitude do fluxo na região endovaginal, tá? E isso, gente, é porque já está invertido o fluxo, né? O fluxo já está caudal. Então, basicamente, você pode ter um aumento na amplitude do fluxo. E isso está mais relacionado, segundo a literatura, quando é o plexo gonadal envolvido, tá? Então, vejam vocês aqui, ó, essa paciente aqui tem a veia gonadal dilatada, com fluxo invertido, é aquele caso que eu mostrei numa vez anterior, e aqui está a região anexial pélvica dela com varizes enormes e o fluxo aqui só aumenta, não tem aquele padrão fluxo e refluxo. E o próprio consenso da UIP fala sobre isso. Tá? Então, ele diz que o exame transvaginal é o exame de escolha para o diagnóstico de varizes pélvicas e ele não diz em fluxo e refluxo, ele diz numa variação de amplitude nesses múltiplos vasos dilatados em torno do útero e do ovário. É uma definição de varizes pélvicas, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Múltiplos vasos dilatados na região parauterina e na região próxima ao ovário. O que a gente leva para casa dessa aula então, gente? Então vamos lá. No estudo transvaginal, a dica é o paciente tem que estar com bexiga vazia no preparo. Contraindicação, mulheres virgens, ou se o paciente não quiser fazer o exame. Análise espectral, lembrar que o refluxo nem sempre é bidirecional. A gente pode ter só um aumento da intensidade desse fluxo durante a manobra de Valsalva. O corte ultrassonográfico transverso do útero é a melhor janela para a gente estudar essas varizes parametriais, tá? E lembrando que nem sempre existe correlação de lateralidade. Varizes de membro inferior direito necessariamente não tem que ter insuficiência venosa à direita, por causa da grande rede de anastomose que a gente tem intrapélvica, ok? Então hoje a gente termina aqui ao som de Marisa Monte. Não sei o que eu fiz.